começar a gravar. É por isso que ele fica em vermelho ali. Então, ó, diferente que a gente estava vendo aqui na última aula, bom que eu posso até utilizar aqui, ó. Então, ó, a gente tem, deixa eu ver, nossa última atividade, teve uma atividade para 23 de abril. Tivemos a atividade para ser, tem uma atividade para ser entregue 21 de maio. Ah, tá, verdade. Essa atividade de 21 de maio é aquela atividade dos exercícios, ó, que eu cheguei, que eu não consegui dar na semana passada, né? Que era para eu ter dado na semana passada e eu não dei. Eu esqueci de postar. Tanto que eu falei que nessa aula, na aula passada, eu ia postar esse do 7º ano. Que é esse aqui das temperaturas e desses dois exercícios. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse exercício. Que aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Opa, pronto. Pelo menos deu uma melhoradinha. Então, vou fazer pelo menos a questão da letra A com vocês, para a gente ter uma ideia. Ô, professor, eu Ó, fiz. Eu até tenho que te mandar foto, eu só não mandei a foto, mas eu fiz. Vou show. te mandar agora. Manda lá no grupo, responde na plataforma, que fica melhor. Ó, Como que é? bota lá na plataforma, no Google Classroom, aqui ó. Aham, vou mandar por lá mesmo. Que aí por Vou enquanto, ó, mandar. quem me entregou por enquanto foi só o Joaquim. Então, vamos ver ali ó. Na questão, vou fazer primeiro, vou fazer uma questão, depois eu faço a outra. Então na questão, vamos fazer a letra A, por exemplo. Aí ele pergunta ali ó. Com base na tabela, responda as questões. Dada a temperatura ambiente de 20 graus, identifique o estado físico, sólido, líquido e gasoso, de cada material. Então, ali na tabela, a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é a temperatura que É ele vai sólido. sair do estado sólido para o estado líquido. E a Ah, é temperatura de verdade. ebulição é a temperatura que ele vai sair do estado líquido Gasoso. para o gasoso, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a temperatura e vai comparar com essas duas temperaturas para ver onde ele está. Então, por exemplo, a água. A gente olha ali a água, ó, né? Vou botar aqui, ó. Então vamos fazer aqui para 20 graus. Ah, tá. Aquela atividade que você passou. Verdade. Isso aí. Então, ó, a água, ela, o 20 graus Celsius, ele vai estar entre 0 e 100. Ou seja, significa que ela vai estar no meio dos dois. Então, se ele é acima de 0 graus, significa que ele já está no estado líquido. Se ele está abaixo de 100 graus, significa que ele está no estado líquido, ou seja, não passou para gasoso. Então, deixa eu só escrever aqui, que aí a gente segue pelo que eu estou escrevendo. Que aí vocês não precisam ficar mudando a câmera. Ó, ferro, oxigênio, lítio, mercúrio. Então, ó, ferro 538. Pronto. Então, vamos lá. Como está mostrando aqui ó, na câmera, né? Nem botei direito. O que eu tenho? A temperatura de 20 graus ela vai estar entre 0 e 100. Então, o que significa essa primeira escala aqui? Eu não escrevi o nome, mas ela significa temperatura de fusão. Ou seja, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. E essa segunda escala é de ebulição, onde ele sai do líquido para o gasoso. Então, no caso
20 graus, ele vai estar exatamente aqui, ó. Então significa que a água a 20 graus ela vai estar no estado líquido. O ferro, se a gente for comparar o 20, ele está aqui, ó, ele está antes de 1538. Então significa que o ferro ele vai estar no estado sólido. O oxigênio, ele também, ó, ele vai estar menos 183, ele vai estar desse lado aqui, ó. Então o oxigênio ele vai ser gasoso. O lítio é menor do que 180, então ele vai estar no estado sólido. E o mercúrio ele vai estar entre um e outro. Então o mercúrio é considerado líquido. Tudo bem? Então esses seriam os estados físicos da Tá. água, do ferro, do oxigênio, do lítio e do mercúrio. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a questão? Tranquilo? Não. Beleza. Então vamos lá. Vamos para mais um exercício. Vamos fazer a questão número 2. Então, na questão número 2 ele fala o seguinte: qual é a energia necessária para que 50 gramas de ferro seja aquecido de 100 graus para 200? Então, vamos lá. A gente tem ali a massa. Vou botar aqui a questão 2. Isso aqui é a questão 1, letra A. Então, na questão 2, a gente tem uma massa de 50 gramas, temos um calor específico de 0,17. Nós temos que ele é aquecido a uma temperatura de 10 graus até uma temperatura de 210 graus. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente está lidando, né, a matéria que a gente está estudando é chamada de calorimetria. E a calorimetria ela é o estudo do calor. Então significa o quê? A gente estuda como que o calor sai de um corpo para o outro. Então nesse caso, para ele aumentar a temperatura, ele vai receber calor. E eu quero saber quanto de calor que ele recebe. Então a gente viu que utiliza duas fórmulas. A primeira fórmula é uma fórmula associada a uma mudança de estado, que é o Q igual a ml, e a segunda fórmula é associada a uma mudança de temperatura, que é o Q igual a mc delta T. Então, na física a gente tem que aprender a discernir, ou seja, identificar qual equação que a gente vai utilizar. Nesse caso é bem tranquilo, porque a equação que eu utilizo é exatamente o quê? A segunda equação. Por quê? Porque eu estou saindo de uma temperatura de 10 para 210, ou seja, eu estou variando a minha temperatura. Por eu estar variando a minha temperatura, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, como que eu faço? Simplesmente vou substituir. Então, ó, Q igual a mc delta T. Quem eu quero? Eu quero saber o quê? Então, meu ponto de interrogação. Então, minha carga, minha massa, ela é 50, meu calor específico 0,17, e eu vou ter que a minha temperatura, ela sempre vai ser, ó, o que é ΔT? É sempre temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, temperatura inicial é onde ele começa, temperatura final é onde ele termina. Então, Professor, eu te mandei lá, viu? show de Desculpa te bola. interromper. Não, tranquilo. Então, ó, substituindo aqui, eu vou ter exatamente essa relação. Resolvendo, 0,17, 210 menos 10, 200. Então vai ficar 50 vezes 200, isso aí vai dar 10,000. Então, botando aqui no cantinho, ó, 50 vezes 200. Então eu vou ter ali 10.000 vezes 0,17, multiplicando 0,17, 1.700. Então, ou seja, para essa água, para esse gelo, para esse ferro no caso, sair de 10 a 210 graus, ele vai receber exatamente 1.700 calorias.
Tudo bem? Tranquilo, Eric. Bem, Certo? Alguma dúvida até então? Então, a gente tem aí, a gente viu a parte de calorimetria, e acontece o quê? Essas temperaturas, né, quando eu falo que a temperatura de fusão da água é 0 graus e que a temperatura de ebulição do gelo é 100 graus, isso não se deve só à temperatura, ou seja, a água ela não vira gelo só a 0 graus. Ela pode ter outras condições onde ela vai virar gelo. E o que vai determinar essas outras condições? É algo chamado pressão. Ou seja, o que é a pressão? Quando a gente mergulha, por exemplo, está na piscina, a gente mergulha e vai lá no fundo. A gente sente uma dor no ouvido. Essa dor no ouvido é a pressão da água. Ou seja, a água está pressionando o nosso ouvido. Então, a gente sente essa pressão. Então, a pressão nada mais é do que isso, ou seja, uma compactação, ou seja, uma força que faz com que as coisas tendem a se comprimir. Né? É como se você pegasse, por exemplo, uma bola e tentasse espremer ela com suas mãos. Ou seja, você está exercendo uma pressão na bola. Então acontece o que? Nós estamos sempre submetidos, sendo sujeitos a uma pressão, que é chamada de pressão atmosférica. Ou seja, o que é pressão atmosférica? Todo o ar que está em cima da nossa cabeça, todo o ar, no caso, ele tem uma massa, ele tem um peso. Então, quando a gente pega, por exemplo, se a gente for pensar num balão, pegar num balão de festa, se você pegar ele vazio e colocar ele cheio e botar em cima de uma balança, a princípio você vai ter o quê? Você vai ter que o balão cheio ele vai ter um peso maior do que o balão vazio. Por quê? Porque o ar pesa. Né? O ar tem uma massa e ele pesa. Então todo esse ar que está em cima da nossa cabeça, ele está empurrando a gente para baixo, você está comprimindo a gente para baixo. Então isso é o que a gente chama de pressão atmosférica. Ou seja, é a pressão que a gente tem a nível do mar. Então conforme a gente vai subindo a serra, por exemplo, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo. Ou seja, essa coluna de ar que a gente tem em cima da cabeça, ela diminui. Em compensação, quando a gente vai descendo a serra, essa pressão atmosférica ela vai aumentando. É por isso que, por exemplo, quando a gente está descendo a serra, a gente sente, né? Às vezes, depende da pessoa para pessoa, a gente sente o nosso ouvido estalar. Ou seja, exatamente devido a esse efeito, porque o nosso corpo ele está sempre submetido a uma pressão. E esse corpo ele está se adaptando a essa pressão externa. Porque o som que a gente escuta nada mais é do que uma mudança dessa pressão. Então, moral da história. A água, o fato da água entrar em ebulição a 0 graus, ou melhor, entrar em ebulição a 100 graus, né? Que a 0 graus ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, isso ocorre a uma pressão de 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica, a nível do mar. Só que conforme a gente vai subindo a serra, essa pressão vai diminuindo. Então eu consigo fazer com que essa água vire vapor, por exemplo, a uma pressão menor. E a gente consegue relacionar isso através de um diagrama. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de diagrama. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de diagrama de fases. Ou seja, o que significa esse diagrama de fases? Significa que eu tenho a minha pressão no eixo Y e eu tenho a minha temperatura no meu eixo X. Então, o que isso significa? Se eu pegar, por exemplo, a nossa água e botar uma pressão muito forte nela, digamos lá, por exemplo, digamos que eu tenha a nossa água e ela esteja uma pressão de 1 atm a 50 graus. Então, a 1 atm a 50 graus, ela vai estar aqui no meio. Então, significa que a água vai estar em estado líquido. Mas se eu diminuo essa pressão, olha o meu mouse, ele está descendo, e eu posso fazer com que a água comece a virar vapor.
Então, esse limite aqui, essa linha vermelha aqui, ó, qual é a função dela? Ela mostra exatamente aquela mudança de fase. Então, quando eu chego aqui no meio, eu vou ter exatamente essa mudança de fase de um estado líquido para um estado gasoso. Conseguiram mais ou menos entender como funciona esse gráfico? É, sim. Pensa no seguinte, você quer fazer suco, você está com sede, você vai fazer suco. Aí, ou sei lá, café, por exemplo, né? Você quer tomar café, só que vocês estão acostumados a tomar café com açúcar, digamos assim. Aí você coloca lá o café. Só que aí você coloca o café e o que que acontece? Esse café, você mistura bem, não sobra nada no fundo, até então tá tranquilo. Só que aí depois, se você não beber todo o café resfria, ele começa o quê? A aparecer um monte de açúcar lá no fundo, né? Ou seja, existe um limite para a quantidade de açúcar que eu posso botar no meu café. E a temperatura influencia. Né? Por exemplo, se eu aumentar a temperatura do meu café, eu consigo dissolver muito mais desse açúcar. Da mesma forma, se eu diminuir a temperatura desse café, pouco açúcar vai ser dissolvido. Então vai sobrar mais açúcar no fundo. Pegaram mais ou menos uma ideia? Ó, com certeza tem alguns vídeos na internet. Aqui são os canais. Aqui, ó. Então, ó, se eu pegar a água e aplicar vácuo, ó, aqui, ó, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Tá, eu acho que outro vídeo deve resolver. Ó, o que o cara vai fazer? Ele vai colocar um copo de água e aqui tem uma bomba pressurizadora, ou seja, uma bomba que cria vácuo. O que é criar o vácuo? Ela está tirando o ar de dentro desse tubo aqui dentro. Então, nisso que ele está tirando o ar de dentro daquele tubo, isso vai fazer com que a água, a pressão dentro da água diminua. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui no meu diagrama uma pressão de 1 atm e ele está ali a temperatura ambiente. Então, digamos que está aqui onde está meu mouse. Se ele diminui essa temperatura, se diminui essa pressão, desculpa, o que vai acontecer? Ele vai sair do estado líquido, olha meu mouse aqui abaixando, ó. Ele vai chegar no vapor. Então, o que ele vai fazer no vídeo é exatamente isso. Ó. Então, a gente vai ver o quê? Vai ver que a água que está aqui dentro ela vai começar a borbulhar exatamente por quê? Porque ele diminuiu a pressão desse líquido. Ó, deixa eu ver. Ó, vamos ver ali, ele está acionando a câmera, vai ligar. O nosso vapômetro está marcando 1000 milibar. Uma observação, vocês escutam o áudio do vídeo ou só eu que escuto? A água já começou a ferver. Eu não tô escutando, não. O áudio Eu do. também O não. áudio do... Ah, tá, então ele vem só pra mim. Ok. Então repara, a água ela tá borbulhando, ó. Tá vendo que a água tá borbulhando? Isso porque, olha aqui, ó. Ele tá diminuindo, ele tá tirando o ar de Como nós dentro estamos, daquele cilindro. Então ele tá diminuindo a pressão continuamos a dele. evacuar o sistema. Porque pensa assim, quando você tem uma pressão elevada, você faz o quê? Com que as moléculas, você tem uma pressão elevada como se você estivesse pressionando uma na outra. Ou seja, você está fazendo com que todo mundo fique compacto. Quando você retira essa pressão, você está afastando todo mundo. Né? Em outras palavras, é isso aqui. Ó. Quando você aumenta a pressão, pensa lá. Ó. Muito fraco. Um pouquinho, melhor. Então, quando você aumenta a pressão, é como se você tivesse isso aqui. Ó.
você tem as moléculas soltas e você começa a forçar uma de encontro à outra. Então é como se você estivesse apertando essa caixa, estivesse comprimindo essa caixa. Então essa caixa ela vai ficar menor e todas essas moléculas vão ficar um do lado da outra. Nisso que elas vão ficar um do lado da outra, eu estou mantendo o quê? Eu estou fazendo com que elas estejam em um estado parecido com o estado sólido. Lembra, o que é o estado sólido? É um sistema onde o meu corpo está todo coladinho um no outro. Que aí, quando eu passo ele para o líquido, o que acontece? Ele já está um pouquinho mais solto. E quando eu passo ele para o gasoso, ou seja, aumento um pouquinho mais, eles já estão bem mais dispersos. Então, quando eu faço essa compressão, eu estou fazendo com que o material no estado líquido, por exemplo, se mantenha no estado sólido, né? Ou o contrário, um gás permaneça no estado líquido. Mas quando eu faço o processo contrário, que eu tiro essa pressão, eu estou fazendo com que esse cara do estado líquido ele Vai vire cada gasoso. vez Então olha no caindo vídeo, mais. a água ela está borbulhando Vai fazendo com que a água fique cada vez exatamente mais por quê? fria. Porque ele tirou a pressão Gente, da a gente água. aprendeu isso em química, não foi? Provavelmente. Pressão, temperatura. Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Então, o interessante é o quê? Quando eu tiro essa pressão, ó, eu consigo fazer com que ele saia do estado gasoso. Então, por exemplo, olhando ali no gráfico, o que a gente tem? Esse gráfico aqui, essa curva, ele representa exatamente o que? A temperatura de ebulição. Ou seja, o que é ebulição? Ele sai do estado líquido para o gasoso. Já essa curva aqui, ó, é onde ele vai ter a minha temperatura de fusão. Ou seja, ele vai sair do sólido para o líquido. Então o que acontece? Pensa aqui, ó, ele está uma pressão atmosférica, então ele está aqui onde está meu mouse. Conforme eu vou aumentando a temperatura, ele era sólido, pum, passou para líquido, vai aquecendo, pum, passou para gasoso. Então, quando a gente tem uma pressão atmosférica, ele vai seguir exatamente essa linha normal aqui, ó. Mas quando eu altero essa pressão, eu tenho exatamente que ele vai mudar em temperaturas diferentes. E o mais interessante, não sei se vocês já repararam nesse gráfico, que essas três linhas se encontram nesse pontinho aqui, ó. Conseguiram ver onde está meu mouse? Repare que nesse ponto aqui, eu tenho a conexão do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. O que isso significa? Se eu atingir aquela pressão e aquela temperatura, eu consigo obter a minha água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso ao mesmo tempo. Olha que doideira. Então, quer ver, ó? Acho que sim. Esse aqui é melhor. Então, aqui o que ele está fazendo? Aqui é um termômetro. Ele está utilizando uma máquina. E ó, o que ele está fazendo? Ele está chegando naquela temperatura, olha lá, ó, de pressão e temperatura. Então, ó, a água já começou a borbulhar, então ele já chegou no estado gasoso. Então, repara, aí eu tenho líquido e gasoso. Aí o que acontece? Ó? Ele fala que ele deixa ali estagnado por um tempo. Olha lá, 30 segundos depois de começar. Então, 30 segundos nesse estado. Depois de 30 segundos, olha o que acontece com o sistema. Olha lá, 2 minutos depois, né? Olha que interessante. Olha aqui, ó. A água começou a congelar, ó.
E isso é vídeo em velocidade real, tá? Não está acelerado. E olha, ao mesmo tempo que ele começou a congelar, olha as bolhas saindo. Então ele começou a ter gás, ó. Olha que doideira, ó. Eu tenho gelo aqui, nessa parte. Caraca, que doideira. Eu tenho a água no Gente estado do líquido. céu. Eu tenho a água no estado líquido. E eu tenho o vapor, ó. Eu acho que ele vai aumentar ainda mais um pouquinho. Então repara, a mesma água, ela está se apresentando em 3 estados físicos, ó, totalmente diferentes, ó. Olha o vapor aqui no canto, ó, borbulhando aqui, ó, onde está meu mouse. Então, o que ele alcançou? Ele alcançou exatamente esse ponto aqui, ó, que a gente chama de ponto tríplice da água. Olha que doideira. Então, a gente tem que a temperatura de fusão, de ebulição da água, embora a gente tenha lá os valores certinhos, elas dependem de muitos outros fatores do que só a temperatura. Vai depender também da própria pressão com que ele vai ter o nosso sistema. Pegaram a ideia? Conseguiram alguma dúvida? Sim, acho que não. A mesma coisa, Sim, deu pra entender a mesma coisa agora. acontece quando a gente tem, por exemplo, vários metais. Não sei se já repararam, por exemplo, a própria construção dos materiais e tudo mais, eles dependem de relações assim, né? Quando a gente vai fazer o ferro, ó, o próprio ferro, a gente viu aqui um desenho simples, ó, sólido, líquido e gasoso. O aço que a gente tem, ele já é um pouquinho mais complexo, ó. O que é o aço? O aço, ele é o ferro mais o carbono, tudo bem? Só que olha a quantidade de coisas que ele tem, ó. Cada paradinha dessas aqui, ó, representa uma propriedade diferente que o ferro vai ter, ó. Aqui ele está líquido e conforme ele vai resfriando, dependendo da quantidade de carbono que ele tenha, ele vai tendo uma característica diferente. Tá vendo isso? Vocês estão vendo? Sim. Por isso que, por exemplo, o ferro é um cara que a gente tem muita nomenclatura. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho. Ó, a nomenclatura, eu acho que é nomenclatura de aço, que eu acho que é o melhor nome. Porque, por exemplo, eu posso chamar o cara, ó. Aqui é o tipo de nomenclatura, mas acho que... Mas, aqui, ó. O aço, ele tem várias classificações, que é exatamente para cada aplicação que ele vai ter. Então, por exemplo, quem trabalha com materiais tem que saber exatamente lidar com esse cara para saber a propriedade do material que ele quer ter, ó. Então, só para a gente ter uma ideia, olha a quantidade de nomenclatura que eu tenho. Eu tenho aço carbono comum, eu tenho aqui outros tipos de aço, ó, ácido médio, eu tenho aço cinzento, que não está mostrando aqui. Ou seja, eu tenho várias nomenclaturas onde cada um deles é uma combinação diferente. Tanto que, por exemplo, aqueles vídeos onde o cara faz uma espada, não sei se já viram, que o cara forja uma espada igual ao do... Acho que foi o filme do Thor, que o anão fez lá o Mjolnir pro Thor, o novo machado dele. Já viram como que os caras forjam aço? Não, vi não. Não? Vi. É no Thor Ragnarok. Isso aí. Aqui, ó, forja no Manda. espaço, ó. Tudo tá associado à temperatura, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Todo processo tem que levar em consideração. O que o cara faz? Ele vai pegar o metal, ele vai derreter o metal, ou aquecer ele, o metal, e ele vai começar a bater, ó. Então o que ele está fazendo? Ele está Mas da hora. mudando a temperatura. Ah, isso aí eu já vi. Então, ó, ele vai batendo, vai batendo, ó lá, até formar a espada que ele tanto quer, ó. Aí ele vai batendo, lixa, olha que interessante, ele aquece a espada e joga no óleo. Aí ele aquece de Sim. novo e joga no óleo de novo, ó. Ó, aí ele aqueceu, aí começa, ó, soldar, olha lá, a parte que ele conseguiu cortar.
Ah, ele vai fazer ali a bainha, no caso. Por aí vai, ó. Aí terminou ali a espada. Olha lá. Aí consigo cortar, Nossa, o cara estraçalhou a garrafa, tadinha dela. né? Então, ó, basicamente as espadas são feitas assim. Ou seja, para o cara que é um forjador, ele tem que saber exatamente lidar com esse tipo de análise. Ou seja, saber que a pressão e a temperatura influenciam. Por quê? Porque eu posso levar uma temperatura muito alta e isso pode acabar estragando o material. Né? É isso que a gente viu lá, que foi o que o Kelvin descobriu. Né? O Kelvin lá, que a gente viu nas temperaturas, ele descobriu exatamente esse efeito. Ou seja, que a temperatura ela influencia na propriedade do material. Que foi aonde ele começou a medir direitinho lá e aonde teve a Revolução Industrial. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou passar mais alguns deveres. Vou escrever aqui na pasta, mostrando aqui o estado e tudo mais. Que aí eu mando para vocês me entregarem na semana que vem. Tá. Semana que vem, bota aí 15 dias, né? Alguma dúvida, gente? Beleza. Então, acho que a gente fica... 15 dias? Toda atividade que eu lanço tem um prazo de 15 dias. Entendeu? Só questão de roteiro mesmo, caso alguém não consiga acessar pela internet, algo do tipo. Ah, tá. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui e eu posto lá junto com o PDF, no finalzinho vai estar a atividade. Tá. Tá bom, gente? Tá Beleza. bom. Se eu tiver alguma dúvida, eu te procuro, né? Beleza. Sem problema. Beleza. Tendo dúvidas,